E a fila de interessados em enfrentar Alex Poitin não para de crescer. O nome da vez pode não ser tão conhecido assim do grande público, mas está com a autoestima lá em cima. E eu tô falando de Khalil Rountree Jr. É isso mesmo, vocês podem ver aqui no site do Superlutas, ó. Destaque do UFC e parceiro de Anderson Silva sugere duelos contra Alex Poitin. Abre aspas, fãs querem ver. Khalil Rountree Jr. evita a provocação ao campeão meio pesado, mas manifesta interesse em enfrentá-lo. Está falando de um nocauteador, o Khalil Rountree, meio pesado, ranqueado da organização. Está um pouco distante ali do nível de elite dos meio pesados, mas segundo ele, vamos ver aqui, ó, abre aspas para o Khalil Rountree. Acho que ele, Poitin, é bom, é ótimo, ele é o campeão. E é o campeão por um motivo. Ele tem grande experiência em golpes e na trocação. Pessoalmente, acho que nós dois, quando vejo essa luta acontecer, na verdade, quando acontecer, é a luta que todos os fãs querem. Essa é a luta que os fãs querem, seja pelo cinturão ou não. É a luta que os fãs querem ver. Fecha aspas para Khalil Rountree Jr. Ô, Gabriel, sonhar não custa nada e minha pergunta é bem simples para você, simples e direta. Alex Poitin e Khalil Rountree Jr. É a luta que os fãs querem ver? Fernando, com todo respeito ao amigo Khalil Rountree Jr., mas não, né? Como você falou, sonhar não custa nada. Eu, como garoto da Zona Oeste do Rio de Janeiro, eu sou a favor daquela frase: o não você já tem, então pedir não custa nada. Mas, assim, falando sério agora, com todo respeito ao Khalil Rountree, que é até um bom lutador, tá? Não é um pereba, não tô falando de um pereba. É um cara que vem até de 5 vitórias seguidas, 4 delas por nocaute. É um cara que tem a mão pesada, um cara de 35 anos, que tem uma carreira respeitável, podemos dizer assim. Mas nós estamos falando de prateleiras diferentes. Nós estamos falando, como Islam Makhachev gosta de dizer, existem níveis nesse esporte. Nós estamos falando de um duplo campeão do Glory, já falando Poitin, né? Duplo campeão do Glory, já duplo campeão do UFC, atual campeão de meio pesados, um cara que é acostumado a vencer campeões e ex-campeões no UFC. Então, com todo respeito ao Rountree, não é a luta que os fãs querem ver. O Poitin agora vai ser a estrela do principal evento do Ultimate, provavelmente nessa década, e talvez um dos melhores eventos dos últimos anos. O futuro pro Alex Poitin é gigantesco, já é papo de você pensar nele como Hall da Fama e tudo mais. E o Khalil Rountree, infelizmente, não senta nessa mesa, tá? De novo, mantendo respeito pelo Khalil Rountree, um cara respeitável, que tem sua carreira digna, mas com o Alex Poitin, acho que muito difícil que essa luta aconteça um dia. E mudando de assunto, vamos falar agora da polêmica do momento, o assunto do momento, que é a vitória do Chris Weidman sobre o Bruno Blindado no UFC Atlantic City, depois de 4 dedadas no olho, a decisão técnica a favor do norte-americano. A gente teve aqui no canal do Superlutas, para quem não viu ainda, vale a pena, uma entrevista com o árbitro Mario Yamazaki, na qual ele deu a opinião dele a respeito do ocorrido, e um colega do Mario Yamazaki, também muito conhecido, um ícone do MMA, Big John McCarthy, também deu entrevista lá fora, falou sobre o assunto, e as opiniões divergiram um pouco. Vou passar aqui para vocês, ó. Ícone do MMA, árbitro defende vitória de Chris Weidman sobre Bruno Blindado. Abre aspas, fizeram o correto. Esse é o título da matéria. E se a gente pega as aspas do Big John McCarthy, ele fala o seguinte: quando Gary Copeland, que é o árbitro da luta, né, o mini Brock Lesnar, quando Gary Copeland vê Chris Weidman abrindo os dedos como um garfo, você precisa, como um oficial, alertar a respeito. Não ligo se você está em New Jersey, onde o Weidman é um herói. Sendo sincero, eu queria que Chris Weidman vencesse a luta, mas não poderia dar tratamento preferencial a ele. Você tem que indicar o problema e garantir que o indivíduo criando o problema não o faça novamente. E ele fez novamente. Até aí, tudo tranquilo, tudo de acordo com a fala do Big John McCarthy. Só que para ele, todo o procedimento que levou à vitória do norte-americano na decisão técnica foi correto. A gente vê aqui, ó, abre aspas novamente para o Big John. Não acho que Gary tenha visto as dedadas antes da interrupção, então é compreensível. Ele tomou a decisão de interromper a luta e, uma vez interrompida, eles puderam olhar no vídeo e ver as dedadas. Eles precisam que os juízes pontuem o terceiro round até onde viram. Você já tem 2 rounds julgados, então precisava ir para a decisão técnica. Não é uma decisão unânime, é uma decisão técnica para Chris Weidman. Ele havia vencido os 2 primeiros rounds e estava vencendo o terceiro.
Ele não venceu porque o árbitro viu ele cometendo uma falta. A comissão viu a falta. Como entramos no terceiro round, teríamos que ir para a decisão técnica. Se ocorresse no segundo round, seria uma luta sem resultado. E no final, só para passar aqui, ele fala: o que eles fizeram foi o correto a se fazer. Se eles dessem a vitória por nocaute técnico, indicaria que não viram a falta. Eles estão mostrando que viram. Gary Copeland poderia ter optado por tirar pontos, mas não fez isso, foi escolha dele. A comissão fez a coisa certa. E além disso, fazendo as coisas certas, eles tiram o poder do Bruno Blindado de protestar contra o resultado e transformar em um no contest. Então é isso. Big John falou bastante aqui sobre o assunto, deu o ponto de vista dele. Tem essa questão realmente de passando do segundo round e entrando no terceiro, tem que abrir a papeleta dos juízes no caso de um golpe acidental. Mas a grande questão que me incomoda aqui, Gabriel, quero ouvir sua opinião também, é ele falar que o Gary Copeland optou por não tirar pontos e tudo bem, foi a decisão dele. Isso me incomodou um pouco e eu quero saber a sua opinião sobre o ocorrido. Você acha que o Big John está certo, que tudo ali foi feito da maneira correta? Bom, Fernando, não quero ser o cara que vai contra a explicação de um dos caras que praticamente inventou, né, as regras do MMA, né, as regras unificadas que a gente conhece hoje no esporte. Muito se deve à influência do Big John McCarthy, que foi um dos primeiros árbitros da história desse esporte. Só que me incomoda muito justamente esse fato. Ele explicou a didática da regra que ele explicou, ele está correto. Ele explicou a didática, disse como funciona. Se fosse no segundo round, viraria um no contest. Como já era no terceiro, abre as papeletas e tudo mais. A didática da regra está ok. Só que não dá para você dizer que um árbitro viu um dedo no olho e não tirou ponto. Não tirou ponto por quê? Tem que tirar ponto. Eu sou a favor da tolerância zero, tá? Para mim, dedada no olho já deveria... Ainda mais quando você vê que o cara vai com a mão aberta, assim, de forma muito assintosa, eu já sou a favor de que tire ponto. Mas na pior das hipóteses, tinha que ter tirado na segunda. O Weidman deu uma dedada no primeiro round, deu outra dedada no segundo, e nesse terceiro momento do terceiro round, foram 2 dedadas num lance só. Eu já sou adepto da opinião que tinha que haver até uma desclassificação, cara. Não foi uma vez só, não foi só naquele momento. Na pior das hipóteses, já tinha que ter parado antes, já tinha que ter tirado. Se ele tira um ponto do Weidman no segundo round, já mudaria todo o cenário, porque ele falou assim, o Weidman venceu os 2 primeiros rounds e no terceiro e tal. Mas mudaria todo o cenário da luta, entendeu? E o blindado estava bem no terceiro round ali até o momento do nocaute. Então, me espanta ver que ele defende a atuação de um árbitro que viu uma ilegalidade no confronto, viu 2 vezes e não fez nada, foi passivo. Então, assim, isso para mim é uma coisa muito ruim, porque você começa a abrir margem para aquelas interpretações de má fé. Tipo, beneficiou o Weidman, que é da casa, que é ex-campeão, que podia se aposentar. Isso não é bom para o esporte, principalmente para a gente que trabalha com isso. A gente não quer trabalhar com um esporte que tenha a sua idoneidade manchada. Então, eu concordo com a aplicação da regra, ele explicando a regra, mas eu não concordo com a parte que ele diz que o Gary Copeland viu e não fez nada. Tinha que ter feito. Esse é o principal ponto da situação. Ele tinha que ter tirado ponto, na pior das hipóteses, na segunda dedada ali do Chris Weidman, que foi no segundo round. Então, lamentável que o árbitro tenha tido essa atitude de ver uma situação ilegal e ter deixado acontecer e acabou desencadeando um nocaute no terceiro round, que claramente prejudicou o Bruno Blindado, que foi seriamente prejudicado. Uma dedada no olho, quando você não tira um ponto, não é só que tá deixando passar, é um cara que tem a sua visão debilitada. Ele fica ali por alguns minutos, alguns dizem que demora até dias, dependendo da situação, para você recobrar a sua visão total. Então, você está prejudicando ali o seu adversário de uma forma não legal. Então, é lamentável e eu discordo muito. Tinha que ter sido punido o Chris Weidman. O nocaute não deveria ter acontecido. A decisão técnica, mas tudo isso não deveria ter acontecido se ele tirasse ponto no segundo round. É isso, galera. Esses foram os principais assuntos do Giro Superlutas nessa terça-feira. Se gostou do vídeo, aquele pedido, né? Deixa o like que não custa nada, se inscreve no canal, ativa o sininho e quero ver vocês aqui também nos comentários falando aí o que vocês acharam da opinião do Big John McCarthy e principalmente Alex Poatan e Khalil Rountree Jr. É a luta que vocês querem ver, conforme o norte-americano falou? Deixa aqui nos comentários e até a próxima edição.